Garantiu o chocolate de Páscoa. Só falta o bacalhau. Ai, sábado, Maracanã, às 6h30. Tem que acontecer, tem que acontecer. Que isso, Tiagão, é a Fla Price? Não, família, esse jornal aqui é do Rio de Janeiro, não sei se tem em outro lugar, o Meia Hora. É assumidamente flamenguista. É um jornal flamenguista. Mas por que você está destacando isso? Foi até uma postagem do Explosão Vascaínos, né? Porque dá aquela vontade, respeitosamente falando, de uma forma de zoação também, vai comprar o bacalhau na... Comprar o bacalhau no... Sábado às 6h30. Mas não vem me chamar de Nutella não, tá? Ah, que é isso, Vasco e Flamengo e pai, vamos pra cima... Não. Calma aí. Não vai me chamar de Nutella, não. Eu estou à espera de um milagre. Tom Hanks. Vou acreditar nesse milagre. Pelo histórico, pelo momento, pelo nível de atuação dos dois times. Um milagre tem que acontecer no Maracanã em 6h30. Que o João Vitor faça uma partida de Dedé. Freitas de Anderson Martins. Aí tu vai falar, pô, puta que pariu, Thiago, tu tá mal mesmo, hein? Família, eu tô falando aqui da melhor dupla de zaga que eu vi jogar entendendo de bola. Entendendo, assim, poxa, analisando bem, tá? Foi a melhor dupla que eu vi jogar. Eu acompanhei, pô, Divan, Mauro Galvão, mas, moleque, né, não entendia muita coisa. Então, tô nessa esperança aí. Tá comigo? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre a situação do Payet. Parece que vamos contar com o Payet mais tempo. Vamos falar também das datas da Copa do Brasil. O Vasco vai encarar o Operário. Claro que vamos falar aqui também do nosso treinador. Tá caindo geral, hein? 4 treinadores, né, de times grandes já caíram. Eu espero que isso não aconteça com o Carille, tá? Porque eu quero que ele ganhe sábado, pelo amor de Deus, né? Vamos falar aqui também sobre algumas dúvidas, né, que ele tem aí para escalar o Vasco diante do Flamengo. Quero saber a sua opinião. Vamos destacar aqui Felipe Coutinho. Hater do Felipe Coutinho. Você que me chamou de passador de pano do Felipe Coutinho. Você viu o aproveitamento do Vasco com o Coutinho e sem Coutinho? Nesse sentido, eu quero trazer aqui uma opinião do Rica Perrone. Estava comentando ali do Felipe Coutinho, comparando com o Neymar. Não uma questão técnica, de talento, mas de lesões. Tem uma catucada no Felipe Coutinho. Eu queria saber também a opinião de vocês. Vou trazer aqui também o Ramon, estava esquecendo. O Ramon foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, falando ali de uma parte tática, saída de bola do Vasco. Interessante também para a gente debater aqui nesse vídeo. Além disso, eu estava esquecendo. Hoje é um dia muito especial, né? Meu pai estava até comentando isso comigo, que hoje seria um aniversário de 78 anos da minha avó. Mas olha, fanática pelo Vasco. Eu guardo momentos assim com a minha avó, de estar assistindo os jogos do Vasco com ela e as pernas dela inchadas, de tanto nervoso, né, que ela ficava vendo os jogos do Vasco. E naquela época, então, o Vasco bem, né, em momentos importantes, aí ficava, né, mais nervosa ainda. Então eu quero passar aqui o meu pai contando uma história dela, e explica também, assim, todo esse sentimento, todo esse amor que eu tenho, né, pelo Vasco, porque foi dessa forma que eu cresci, acompanhando ali meu pai, meus tios, minha avó, meu avô, e depois, né, meus primos também, que são vascaínos. Então, acho que eu vou passar aqui essa homenagem, tanto pro meu pai, pra minha avó, e pra galera entender também um pouquinho aí, né, porque é muito bom ser Vasco. O momento é terrível, mas, cara, ó, é muito bom ser Vasco. Por isso também é o nome aqui do canal, né? Vasco em Família. Chega aí, família, que tem muita resenha. Só dá aquela força aqui pro Tiagão, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre essa informação aqui, ó, sobre o Payet. Débora Schmidt GE, tá aí, ó. Mais 3 meses. O contrato de Payet com o Vasco não está tão perto do fim. Apesar do vínculo do francês com o clube ser até o dia 5 de maio, no boletim informativo de registro de atletas, o Bira da CBF, o meia tem contrato com o clube até o fim de julho desta temporada. Então o Payet deve, né, tá apto a jogar até 12/6, me parece, né? Que é o jogo contra o São Paulo, depois eu acho que para o Mundial, né, de clubes. E aí a matéria segue aqui falando sobre a questão de renovação e tudo mais, que eu não sou a favor, tá? Não sou a favor da renovação do Payet, já falei isso aqui em alguns momentos. Fui sim no início do ano, entendendo ali
é uma questão de reduzir o salário e realmente ter essa questão de revezar aí também com o Felipe Coutinho, mas na minha opinião, não dá. Não dá para você contar com o Payet 15, 10, 20 minutos por jogo, porque é isso que ele vai entregar. Começou esse jogo aí contra o Ceará, eu acho que todo mundo viu. Todo mundo viu. A diferença que eu tanto falei aqui em alguns vídeos. Não coloca no mesmo nível, na mesma prateleira, não faz isso, pelo amor, não existe comparação Coutinho e Payet, não tem comparação. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre a Copa do Brasil, tá aí, ó, definidas as datas e horários da Copa do Brasil. Ida, né, o Operário jogando em casa, dia 1º de maio, às 4 horas, volta, Vasco e Operário, em São Januário, terça-feira, falei dia 20 do 5, dia 20 de maio, às 7 horas. Vale a gente destacar aqui também, família, os últimos resultados, né, do Operário, que eu até comentei com vocês que eu estava assistindo o influenciador falando, né, sobre a Série B, e ele comentou, né, que o Operário era um candidato a conquistar o acesso pelo momento, né, foi campeão estadual, mas assim, até iniciou bem, né, a Série B, ganhando fora de casa do Criciúma por 2-1, mas teve 2 resultados negativos, né? Perdeu aí para o Goiás, fora de casa, perdão, em casa, jogando em casa. Foi até um jogo assim, né, que você tem que analisar bem, porque me parece que o Goiás conseguiu a virada em 2 minutos. Fez o gol já no final e fez o outro gol também no finalzinho. Mas perdeu também para o Avaí na estreia do JP. Me parece que o JP fez a estreia lá como titular com a camisa do Avaí e ganhou, né, por 1-0 do Operário. Então assim, família, claro que o Vasco é muito favorito nesse confronto, mas a gente fica preocupado com a postura do Vasco, né, jogando fora de casa. Tá muito ruim, tá um time assim realmente desorganizado, sem ideias de jogo, defensivamente é uma coisa assim que tá assustando demais. O Vasco parece um time de pelada. Eu sei que tem a responsabilidade de 2 jogadores, a gente até vai comentar aqui sobre isso, né, João Vitor e Freitas, essa última partida, meu Deus, quando você revê todos os lances, você fala assim, cara, vocês sabem falar? Oi, fala um com o outro, porra. Fala um com o outro pra organizar, pra ajeitar, marca aqui que eu fecho ali, tá dando espaço aí. Parece que os caras não se falam, irmão. Sabe? São erros assim que não pode a nível profissional. Então tem essa preocupação, né, do jogo fora de casa, mas, né, a gente joga em casa e o Vasco tem por obrigação passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Seguindo aqui a nossa resenha, só para a gente falar também, né, sobre o nosso treinador, Fábio Carille, que de fato, né, vive uma pressão. Eu não sei se eu destaquei aqui com vocês e também não lembro a fonte, né, falando que o Carille, após ali a vitória contra o Puerto Cabello, teria colocado o cargo dele na mesa. Se mandar embora, fica à vontade, tô de saída, tal. E a diretoria, né, também com a manifestação dos jogadores em apoio ao Carille, o Carille seguiu no comando e aí ganhou também, né, do Sport, mas acabou perdendo, na minha visão, um vexame, tá? Não o resultado. O que eu comentei aqui com vocês? O Vasco não tem obrigação de ganhar do Ceará. Eu falei isso aqui no nosso pré-jogo. Não tem obrigação. Mas não pode, cara, se comportar do jeito que se comportou. Primeiro tempo só deu um chute pra fora, né? Aquele do Payet. Mas, sabe, uma dificuldade de tocar a bola. É uma coisa, assim, que irrita demais. Eu coloquei aqui, né, o Rica Perrone, que é São Paulino, Gabriel Farias, que é botafoguense, e os caras irritados com a atuação do Vasco. Você imagina a gente, sabe? Então não pode. O Ceará é difícil, né, ganhar do Ceará lá? Claro que é, mas melhor. Então aí já caiu o Quinteiros, já caiu o Pedro Caixinha, né? O Ramon Dias caiu agora no Corinthians e estão falando aí do Dorival Júnior, né? E o Mano Menezes caiu no Flu-C e pode assumir o Grêmio, né? Tem negociações aí. Não é isso, família. Realmente são esses treinadores. Eu estava até vendo uma postagem do Eric Faria, da Sport TV, comentando, né, que tem 4 treinadores que já passaram pela seleção, que estão livres, né? O Mano já passou pela seleção, Fernando Diniz, Dorival e Tite, né? E aí? Difícil, né, família? Acho que não tá fácil não, hein? O mercado não tá mole não. Por isso que eu torço, cara. Eu torço pelo Carille. Quero que ele possa ajustar esse time, organizar esse time. Mas acho muito difícil. Muito difícil. E por isso que entendo que o Carille deveria ser demitido. E olha, ganhando o jogo contra o Flamengo, eu vou continuar com essa opinião. As atuações do Vasco, principalmente fora de casa, o Vasco não treina. O Vasco não treina. O Vasco não treina. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente comentar um pouco, né, sobre o jogo contra o Flamengo, essa decisão aí, na minha opinião. Por quê? Porque é um jogo em casa, né? É um jogo
teoricamente falando, né? É um jogo que você é mandante. Então você tem que buscar os pontos, né? Porque fora de casa a gente está vendo toda a dificuldade aí que a gente tem. Fora isso, o próximo jogo contra o Palmeiras em casa, o Vasco vendeu o mando. Então olha só a importância desse jogo aí contra o Flamengo, já que você não conseguiu pontuar fora de casa, pelo menos o empate, o Vasco teria que, buscar lá, porque é um time que também vai brigar ali com você, né, que é o Ceará, até o momento, campeonato bem disputado, bem pau a pau, então a gente não sabe daqui pra frente o que vai acontecer após o Mundial, mas nesse momento não dá pra gente ficar fazendo médio. É um time que vai brigar ali com o Vasco, assim como o Grêmio, assim como o Santos, assim como o Cruzeiro. Teve a lesão agora do Cagliari lá no São Paulo, né? São Paulo é um time que eu coloco. Corinthians, entende? Tá todo, Fortaleza, bota todo mundo nesse bolo aí, bota todo mundo, então por isso que o Vasco deveria ter tentado lá pelo menos o empate, né, família vascaína. Tá aqui, ó, falando um pouco, né, sobre esse jogo, até na sequência aí, né, falando de treinador, porque eu tava vendo essa postagem aqui, Vasco foi o segundo time que mais sofreu gols desde o Brasileirão 2023, 114 gols, só o Grêmio na frente, né, com 115, e essa goleada com certeza ajudou, né, aí pro Mirassol. E o Bahia, 106. Família, se você pegar aí as participações do Vasco nesse período aí de dificuldade nossa, com certeza o Vasco vai ser o time que mais sofreu gols. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. O Vasco sempre está entre as piores defesas da competição. E a contratação do Carille foi muito nesse sentido, né? Mas infelizmente não está acontecendo. E aí, já puxando aqui as dúvidas, está aí na tela para vocês, ó, uma matéria do GE, as dúvidas e opções de Carille para o clássico contra o Flamengo. Antes disso, família, eu gostaria de passar esse breve comentário aqui, essa análise do Ramon. Olha só. O Vasco precisa melhorar muito a sua saída de bola. E para isso, na minha opinião, o Vasco precisa posicionar o Hugo Moura entre os zagueiros, deixar o Tietê nessa zona intermediária. Por quê? Porque o Tietê é um jogador leve, ele consegue flutuar pro lado esquerdo, consegue flutuar pro lado direito, consegue dar auxílio a esse quinteto que se forma mais à frente. E olha que legal como fica esse quinteto. O quinteto se forma com Paulo Henrique, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e Piton, deixando esses três jogadores, especialmente numa zona de criação importantíssima, dando ao Verratti mais condições de se posicionar na área e incomodar bastante. Assim, na teoria é mole, é fácil. Na prática é outra parada. Mas a saída de bola do Vasco tá uma coisa... O Vasco teve dificuldades contra o Sport e contra o Ceará, forçando essa saída. Você imagina sábado, com um time que é bem treinado e qualificado. A gente viu isso, né, nas semifinais. Então, assim, complicado. E aí, família, a matéria está pontuando aqui que o Carille, ele tem uma dúvida no setor do meio-campo, né? Quem vai entrar ali no lugar do Paulinho, que atua agora na última partida. Será que é o Tietê que volta a ser titular? Ou também tem a possibilidade do Jair? Eu acho que ele tem que colocar, né, o Tietê. O Tietê, infelizmente, ficou fora dos jogos contra o Flamengo nas semifinais. Eu acho que ele tem que dar essa oportunidade aí pro Tietê, que é um cara que, poxa, tem personalidade, não tá jogando tão bem assim, mas tem personalidade. Eu acho que ele não treme. É um cara que já conquistou no futebol brasileiro. Então eu entraria com o Tietê e o Hugo Moura na cabeça de área. A matéria tá pontuando aqui também no ataque, né? Existe uma dúvida em relação ao Garré, né? Se ele vai entrar com o Ryan ou com o Adson nessa função. Interessante, né? Porque quando o Vasco jogou contra o Flamengo, o Vasco entrou com o Ryan, né? E eu sempre pontuei aqui com vocês que o Ryan não é um jogador para jogar nessa função. O Ryan, ele tem uma boa explosão, mas ele não é, poxa, tão rápido assim como um ponta deve ser para buscar, para ajudar taticamente, puxar contra-ataque. É um cara para jogar mais ali na frente, né? Não para fazer esse ir e vir que um ponta tem que fazer hoje em dia. Por exemplo, os jogadores do Flamengo são mais leves, né? Plata, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, que fazem essa função, quero dizer. Então o Ryan é um cara que na base jogava de segundo atacante. Eu acho que no profissional, né, pode futuramente aí, no Vasco não, porque o Vasco tem o Verratti, jogar como centroavante, mas ele quebra o galho. Eu acho que ele quebra o galho jogando na beirada. E aí, cara, é uma situação difícil. Eu não vou aqui criticar o Carille pelas escolhas, tá? Porque o Garré é um cara que chegou para ser titular, para ser mais uma opção pro Fábio. Carille, mais difícil, né? Fez ali uma boa atuação contra o Puerto Cabello, contra o Sport, mais ou menos, e vem de uma partida contra o Ceará. Não sei se dá para colocar na conta do cansaço, né? O Nuno também me parece que sentiu a viagem, os jogos e tudo mais, mas olha a partida difícil de aturar do Garré, porque não consegue contribuir sem bola, nada, não auxilia em nada e com a bola no pé. Por essa falta também de organização do Vasco, a gente está vendo aí um time muito espaçado, o Vasco não consegue
tirar o melhor tanto do Nuno quanto do Garré quando joga sem a bola. E esse jogo é um jogo que o Vasco, né, vai ficar sem a bola. Vai dar a bola para o adversário. E aí eu não sei se você consegue tirar tanto do Nuno quanto do Ryan, o melhor deles. Do Nuno e do Garré, você tira o melhor deles. Então não sei, sinceramente, né, não sei aí, eu acho que tanto o Garré quanto o Ryan são jogadores que vão ter dificuldades nesse confronto, e aí fica muito de uma questão de preferência sua, né? Ah, Thiago, vou com o Ryan. Ah, Thiago, vou com o Garré. O Adson, não sei. O Adson tá aqui também na matéria. O Adson é uma questão de ter condições, né? Porque aí eu acho que 100% Garré, 100% Ryan, 100% Adson, o cara iria escolher o Adson. E a provável escalação aqui, segundo a matéria, família, tá Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete, né? Perdão, porque tem a dúvida aqui de Adson ou Ryan no lugar do Garré. Basicamente é isso, família. Agora, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre Felipe Coutinho. É isso mesmo. Mas queria compartilhar aqui essa visão do Rica Perrone sobre o menino Couto. Olha só. Responde pra mim uma coisa aqui no chat. O Coutinho bebe? O Coutinho vai pra balada? Fala pra mim aí, gente. O Coutinho é baladeiro, vagabundo, bebe, não quer mais jogar bola, descompromissado. Porque se esses são os argumentos usados para justificar a contusão de outros, por que o Coutinho não é cobrado por isso? Porque o Coutinho não faz nada disso. E aí? O Lucas tá machucado também. Faz nada disso. Pedrinho passou a vida machucado. Faz nada disso. Não deve ser isso, né? Porque vamos combinar, né, gente? O Coutinho tem a mesma idade do Neymar. Por que ninguém cobra isso do Pedrinho e do Coutinho? Já parou pra pensar nisso? Olha que coisa maluca. Por que a gente não cobrou? Por que a gente não fica bolado com o Coutinho do jeito que a gente fica bolado com o Neymar, com o jogador? Ah, então vem cá, o Coutinho, você vive machucado, você não joga, você tá em campo e não joga bem, você teve várias oportunidades de não joga bem. Aí se você faz uma crítica ao Coutinho, não, porque o Coutinho ele é um cara legal. Ele é um cara legal mesmo. Ah, tadinho do Coutinho, não pode falar assim do Coutinho. Porra, se o Neymar vai pra uma festa e não joga no jogo seguinte, tá machucado, puta que planeta. Cadê o Coutinho? Não precisamos do Coutinho na seleção brasileira? O Coutinho não tinha que estar com 33 anos bem pra seleção? Tá todo jogo machucado, irmão. Anos, machucado. E tá lá, vai lá pra igreja e tal. Não é isso, irmão. Desculpa, mas não é isso. Contusões e contusões. Contusão de pancada, contusão recorrente. Contusão de pancada e contusão recorrente. Contusão recorrente pode indicar que o cara tem um problema. A contusão de pancada não indica que o cara tem um problema. Isso não é difícil de você entender. O Coutinho, por exemplo, tem um problema. O Coutinho não consegue jogar e ele não está com contusões de pancada. As contusões do Coutinho são recorrentes sem a pancada. Contusão de pancada, não tem como... É pancada, irmão. Aconteceu. Recorrente, a do Coutinho é recorrente. O que acontece com o Coutinho, cara? Qual que é o problema? O cara tem 33 anos. Qual que é o problema, cara? Não é possível, brother. Que loucura, cara. O cara simplesmente não consegue jogar. É bizarro hoje, cara. Olha, nós temos mais de 5 anos que o Coutinho não consegue entregar. Mais de 5 anos. E ainda assim, há uma puta de uma paciência. Eu acho que tem que ter mesmo, tá? Não tô contra, não. Mas não tem com os outros, né? Quando é com os outros, não tem. Com o Coutinho, não. Veja, coitado, ele vai voltar. Vamos dar carinho pro Coutinho. Eu acho que o caralho. Os outros. Família, eu tenho certeza absoluta que vai ter muito, mas muito vascaíno concordando com essa opinião aí do Rica Perrone em relação ao Felipe Coutinho. Cara, eu não concordo, mas sim, fico chateado. Fico chateado porque sim, queria, né, ter o Coutinho em mais oportunidades, tendo sequência, sendo importante, mas infelizmente, eu entendo que é uma questão que não passa muito pela vontade do Coutinho, pelo profissionalismo do Coutinho, eu entendo dessa forma. É uma infelicidade, sabe? Em comparação ao Neymar, que saiu mais uma vez lesionado ontem, e eu sou muito fã do Neymar, muito fã, acho um craque de bola, mas, poxa, eu acho que é uma comparação, assim, totalmente equivocada. Equivocada. Porque o Neymar, cara, teve uma lesão aí de ligamento, né, recentemente. Poxa, sei que é muito sofrimento, né, vi alguns vídeos dele, assisti alguns vídeos dele fazendo tratamento. Pô, teve também aí o Paulinho falando, né, o Vasco fez aí um documentário, né, do Jair, do Paulinho, falando sobre a lesão, sobre a dificuldade, mexe mentalmente com os jogadores, porque é muito difícil passar por esse processo de recuperação. Beleza, o Neymar tava no Cruzeiro. Com certeza tomando um negocinho, com o joelho ali, né, imobilizado, mas, pô, sabe? Então, assim, talvez o Neymar, se fosse mais profissional, não teria essas lesões, cuidando do corpo, se preparando fisicamente. Me parece não ser o caso do Coutinho, que é um cara profissional. Você não vê nada aí falando do profissionalismo do Felipe Coutinho, mas infelizmente convive com lesões. Como ele citou aí, né? O Pedrinho, na sua carreira, conviveu com muitas. Então eu acho que é uma comparação assim que não cabe. O Rica, que eu sou muito fã, né? Inclusive coloco vários cortes dele aqui, mas
E outra, Felipe Coutinho, de fato, não está sendo aquele Coutinho dos tempos do Liverpool. Não, mas é um jogador que já evoluiu demais. Olha só, família. Fábio Carille vê aproveitamento cair de 62% para 25%, quando Felipe Coutinho não entra em campo. Jogos sem Coutinho em campo. Maricá, Vasco ganhou, Sampaio Corrêa 0-0, Corinthians e Ceará 2 derrotas. Aproveitamento com Felipe Coutinho em campo, 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O meia soma 5 gols e 2 assistências em 14 partidas no ano. Analisando aqui o número do Coutinho, quero dizer, não de derrotas e vitórias, mas de gols e assistências, cara, tá show de bola, tá bom, tá muito bom. Coutinho tá aí figurando entre os meios do Brasil que mais marcam gols, né, que participam de jogadas de gols dos seus respectivos times. Então, assim, acho que Coutinho já evoluiu demais. Claro que a gente espera, né, mais do nosso gênio, do menino Couto. Mas, assim, poxa, analisando essa questão aqui de aproveitamento, é complicado, né, porque você tem que ver o nível, os adversários. Então, você pega aqui, o Coutinho ganhou do Botafogo, né, perdeu os jogos pro Flamengo, contra o Fluminense, até então o Vasco estava ganhando, né, porque ele fez o gol, então perdeu pro Ceará, pro Corinthians, mas conseguiu, né, com ele em campo, ganhar do Santos, do Sport, mas jogando em casa também, né. Então eu não vou para esse lado aí, porque o Felipe Coutinho, não. Eu sei que ele é importante, é um cara que faz, que ajuda, que faz a diferença, mas seria injusto também, né, com os outros jogadores, porque o Vasco perdeu 2 jogando fora de casa, onde o coletivo é terrível, foi terrível. E eu, sinceramente, não sei se o Felipe Coutinho poderia mudar tanto assim. Beleza, ele foi importante contra o Melgar, o Vasco empatou, né? Ele fez ali um golaço, participou das jogadas, mas, né, dentro de casa é um outro Vasco. E aí acaba que o Felipe Coutinho também, tendo mais a bola, participa mais, então eu não vou por esse lado, por mais que eu babo o ovo do Felipe Coutinho. Mas, claro, é um jogador que tem que estar em campo porque é muito importante e ele é o nosso melhor. É o nosso melhor meia, né? Pelo amor de Deus, a galera já parou de comparar aqui em relação ao Paí. Família, vou ficando por aqui. Agora vou fazer aqui essa homenagem para minha avó. Hoje seria aí aniversário dela, completando 78 anos. Meu pai também, é uma forma de estar homenageando ele. Como eu disse para vocês, com certeza, o Thiagão tá aqui nesse momento, vestindo essa camisa, sendo vascaíno. É muito bom ser Vasco. Minha avó, meu pai, poxa, tem uma participação fundamental nisso, família vascaína. Acompanha aí, que vale a pena. Tamo junto. Quero saber a sua história. Como é que você se tornou vascaíno? Família? Teve algum parente, algum amigo importante nesse sentido? Conta aí a sua história pra gente também. Fui! Hoje também é um dia muito especial para mim, para minha família. Minha querida mãe estaria hoje completando 78 anos de vida. Terezinha de Jesus Ribeiro Silva, mais conhecida para família, os íntimos amigos, Toca. Poxa, eu queria falar um pouquinho. Eu poderia hoje, com essa consciência que a gente tem, que a experiência nos traz, de ser um filho muito melhor. Muito, muito melhor. Não que eu não fui um filho bom, mas a gente poderia ser muito melhor. E com o passar dos anos, que a gente percebe isso, que a gente poderia ser um dia muito melhor para os nossos pais, para as nossas mães. Então, você hoje, que tem a sua mãe, que tem seu pai, aproveita, meu amigo, independente da sua idade. Aproveita, curta eles bastante, respeitam, amam, faz de tudo por eles, porque eles são merecedores. Claro, que tem muitos pais que não ligam para os filhos, mas você que é filho, não deixa de ligar, não. Faça o que você puder. Eu hoje faria diferente com a minha mãe. Não. Minha mãe era uma pessoa muito especial, muito querida, fazia de tudo por nós, os filhos dela. Então, sinto falta, mas já tem bastante tempo, ela morreu em 2008. Mas foi uma pessoa muito especial nas nossas vidas, na família, todo sentido. Então, hoje o dia seria especial se ela estivesse no meio de nós fisicamente. Porque espiritual a gente acredita sempre que ela sempre vai estar em nossos corações, em nossas vidas. Então, feliz aniversário para você que hoje completa aniversário de ano. E um feliz aniversário para minha mãezinha, se ela hoje estivesse aqui também, estaria completando 78 anos de vida. E me faz lembrar futebol, mas antes de falar do futebol, eu vou falar um pouquinho, uma história da minha mãe. Minha mãe não gostava de futebol. Não ligava nem um pouquinho, passava despercebido. Inclusive tinha uma nossa vizinha, uma pessoa muito especial também, conhecida como Dona Milindra, era apaixonada pelo Fluminense.
E a minha mãe chegava pra ela: dona Melinda, que isso? Mulher gostar de futebol? Não é legal não acho legal não. E tudo bem, dona Melinda, nada, é a minha paixão, eu gosto, meus filhos gostam, e eu aprendi a amar o Fluminense. O que isso tem a ver? Tá, e os anos foram passando, aí de uma hora para outra, a minha mãe se tornou apaixonada por quem? Pelo nosso Vascão. Aí, meu amigo, ela falou que estava pagando língua de falar da dona Melinda, mas ficou uma torcedora fanática. Não que ela ia para estádio, essas coisas, mas era muito apaixonada. Rádio, televisão, sempre queria ver notícia do Vascão. Então, ela ficou demais apaixonada pelo Vascão. E isso porque lá em casa todos são vascaínos, meu pai, eu e meus 2 irmãos. E isso fez com que ela se apaixonasse mais ainda. Mas aquelas de brigar, de ficar com os vizinhos, os amigos que iam lá sacanear a gente. Em 2000, eu não lembro o ano que foi que o Vasco chegou na final com o Real Madrid, que o Vasco perdeu de 2-1. Pô, aquele dia foi muito triste. Todo mundo assistindo o jogo em casa, cheio de flamenguista, também lá com a gente, tricolor, os amigos que viviam com a gente. Quando o jogo terminou, meu Deus, ela quis expulsar todo mundo. Não quero ninguém aqui hoje. Ela ficou muito triste. Foi uma coisa muito forte para ela, aquela derrota, porque ela era muito louca pelo Vasco. Gostava demais mesmo. Essa é a história da minha mãe, cara.